Hoje você vai aprender a montar do zero um dashboard incrível no Excel, simples e prático e com um visual que vai surpreender seu chefe e destacar ainda mais o seu trabalho. Fala moçada, aqui é o João e nada desanima mais um chefe do que receber aquele relatório cheio de gráficos comuns, aqueles gráficos padrões do Excel, sem a menor criatividade, né? Então hoje eu vou te mostrar em 5 passos como fazer um dashboard super legal, interativo, utilizando tabela dinâmica e a segmentação de dados. Vamos lá, passo 1. O passo 1 é analisar a sua base de dados, né? A gente precisa observar quais informações a gente vai conseguir tirar aqui da nossa planilha, da nossa tabela, para montar os gráficos e análises que a gente vai querer colocar no nosso dash, né? Então, observando aqui, a gente tem uma tabela de vendas com produtos, vendedor, quantidade vendida, preço, né? Valor de venda, data. E aqui a gente vai conseguir alguns insights com relação a essas análises. Primeiramente, passo 1, primeiro tipo de análise, né? Faturamento total por ano e por mês, né? Então a gente consegue ver aqui qual que é a evolução dos valores faturados, né? Qual que é a variação do faturamento com relação ao ano anterior, né? O faturamento cresceu, diminuiu? Essa informação também é interessante, né? Qual que foi o vendedor que teve o maior valor de vendas? Então, qual é o vendedor que melhor performa nessa empresa, né? Produtos mais vendidos, né? E o faturamento por produto, para a empresa também poder se localizar ali quais são os produtos que estão rendendo mais e aqueles que estão deixando mais a desejar, né? Da mesma forma, faturamento por loja, que é uma informação interessante para saber em qual loja deve focar mais nos processos de venda, e o faturamento por forma de pagamento, que é para saber qual que é a forma que os clientes mais preferem fazer seus pagamentos, né? E no final do vídeo eu vou colocar mais uma dica bônus referente a um tipo de análise também que a gente pode fazer, que é super interessante, uma análise bem legal, então fica até o final do vídeo para não perder. Então vamos para o passo 2, para o segundo passo, né? O segundo passo vai ser, então, a partir desses insights que a gente teve, analisando, olhando a tabela de dados, montar tabelas dinâmicas cruzando esses campos para que a gente possa obter essa informação que a gente quer colocar no dash, né? Então vamos lá, para criar a tabela dinâmica, né? A gente pode vir aqui na aba inserir, tabela dinâmica. Repara que ele já selecionou a nossa tabela aqui de dados, né? O que ele vai criar? Ele cria aqui como o nosso layout para a gente criar a nossa tabela dinâmica, né? Então vamos lá, começando com o faturamento por ano e a variação, né? Então a gente pode colocar aqui nas linhas os anos, né? Repara que ele já separa a partir da data de venda, né? A segmentação do período por meses, trimestres e anos. A gente vai olhar primeiro anos e a gente pode colocar o preço final aqui na abinha de valores para que fique a soma aqui do preço final. A gente pode também formatar aqui na página inicial, colocando uma formatação contábil, né? Então a gente já tem aqui os valores de faturamento por ano e o total, né? E a gente pode incluir a variação com relação ao ano anterior, que é muito interessante, colocando novamente o preço final. Aqui na abinha valores ele vai duplicar essa informação, mas nós vamos clicar aqui na setinha, escolher a opção configurações do campo valor e a gente vai em mostrar valores como e escolher a opção percentual diferença de. Então a gente vai usar como campo base anos, né, o período de anual, e vamos utilizar como item base o anterior. Então aqui ele vai criar um percentual da diferença com relação ao ano anterior, né? Então, se a gente clica em OK, ele para 2022 não vai mostrar nada, porque não tem um ano anterior a 2022 nessa base. Em 2023 o faturamento aumentou um pouquinho, foi 0,65%, e em 2024 ele reduziu 18,31% com relação a 2023, né? Essa primeira tabela aqui ela já mostra uma informação para a gente, só que ela não nos permite utilizar a segmentação de dados. Ela é uma tabela estática por anos, né? Então, como eu quero utilizar a segmentação de dados, né? Para a gente escolher o ano de análise, eu vou criar uma outra tabela aqui do lado. Então, vamos lá. Vamos copiar e colar aqui a informação. Eu vou retirar aqui a variação, vou deixar por enquanto só o preço. E nós vamos inserir aqui na abinha análise de tabela dinâmica, segmentação de dados. Isso aqui me permite fazer filtros, né? A seleção de alguma informação que esteja presente para que a tabela dinâmica me mostre só o que eu selecionei. Eu vou escolher aqui como nossa segmentação de dados
a data da venda anual, né? Então, período em anos, né? Vamos selecionar aqui e ele cria para a gente essa abinha aqui com os anos para a gente fazer a nossa escolha. Então, quando a gente escolhe aqui 2022, a tabela dinâmica vai trazer apenas o ano de escolha, né? E ela vai mudando à medida que a gente vai fazendo a nossa seleção. Aqui a gente vai incluir a nossa variação, né? Então, vamos utilizar a tabela que a gente acabou de criar para trazer a variação de acordo com o ano que a gente estiver selecionando. Então, vou utilizar aqui um PROC-V. Então, esse PROC-V vai buscar o ano lá na tabela de origem e trazer aí a taxa de variação, né? Então, em 2022 a variação foi 0, né? Já vou colocar aqui em percentual. Em 2023, 0,65 e 2024, 18,31. A informação que está dinâmica a partir do ano que a gente seleciona aqui, né? Agora, a gente pode fazer o faturamento mensal, né? Então, a gente pode copiar e colar aqui. Repare que quando a gente copia uma tabela dinâmica, né, a gente copia também todos os seus links, né? Então, toda alteração que a gente fizer aqui na segmentação de dados também vai estar linkada a essa tabela dinâmica nova que a gente gerou a partir da cópia de uma que está linkada à segmentação de dados, né? Então, aqui a gente pode substituir os anos pelos meses, certo? E aí, a gente vai ter aqui a informação mensal que também está dinâmica. Então, em 2022, a gente tem ali 76 milhões no total, 2023, 76.600 e 2024 temos informação somente até setembro, né? Um valor um pouco menor. Faturamento por vendedor, né? Então, novamente, vamos copiar e colar na tabela dinâmica, a gente formata aqui a coluna, vamos substituir os meses pelo vendedor, né? E aí a gente tem aqui o valor faturado por vendedor. Nesse tipo de tabela, eu gosto de incluir aqui uma ordenação do maior valor para o menor. Então, a gente vem aqui em mais opções de classificação, eu vou colocar decrescente e eu vou escolher a soma de preço final, né? E aqui ele vai trazer, então, o maior vendedor, ou o vendedor que mais vendeu, que foi o Carlos aqui no ano de 24, 7.144.000. A gente vai agora para a análise de produtos. Então, a gente vai colocar aqui uma tabela dinâmica da quantidade de produtos vendidos. Então, a gente pode vir aqui, substituir então o vendedor pela variável de produtos e substituir o preço pela variável quantidade. Aqui a gente pode formatar também tirando aqui as casas decimais, já que é um número inteiro, quantidade, né? E a gente vai fazer a mesma ordenação para que o produto com o maior número de itens vendidos fique em cima na tabela, né? Então, vamos aqui nas opções de classificações, decrescente, soma de quantidade. E aqui, o produto com mais peças vendidas foi o mouse, né? A próxima análise é, então, também de produto, mas por valor. A gente pode incluir aqui, substituindo a quantidade pelo preço final, a gente vai ter aqui o valor de venda, né, para cada produto. Vou incluir novamente aqui as casas decimais, né, e também fazer aquela mesma ordenação, né. Infelizmente, ele não copia a ordenação de uma tabela para outra, porque a gente mudou as variáveis, então ele refaz todo o cruzamento, né. Depois da análise do produto, a gente vai fazer uma análise por loja, né. Então, copiando a tabela dinâmica, a gente pode substituir aqui o produto por loja. Então, eu quero saber qual que é o valor vendido para cada loja, né? Além disso, a gente pode incluir, por último, então, o faturamento por método de pagamento, né? Também copiando aqui a nossa tabela, a gente pode colar aqui e substituir a informação de loja pela forma de pagamento. Então, a gente tem aqui o valor pela forma de pagamento. Lembrando que todas essas tabelas que a gente criou estão linkadas aqui à nossa segmentação de dados. Então, à medida que eu vou alterando aqui a informação, ele vai recalculando todas as tabelas dinâmicas, né? Então, vamos lá, passo 3. A melhor forma de visualizar essa informação que a gente gerou através aqui das tabelas dinâmicas são os gráficos, né? Que são a informação, que são o método mais fácil e mais visual de transmitir qualquer tipo de informação que você queira, né?
Então, a terceira etapa é justamente gerar esses gráficos a partir das tabelas dinâmicas, né? A gente gera esses gráficos com os gráficos dinâmicos que são linkados às tabelas e também à segmentação de dados, né? Vamos começar aqui com a nossa tabela de faturamento mensal. A gente pode vir em análise de tabela e adicionar aqui um gráfico dinâmico, né? Para esse tipo de informação, um gráfico de linha é bem interessante, né? Para a gente ver a evolução do faturamento mês a mês, né? Vamos colocar ele aqui. O próximo gráfico que a gente vai gerar é o relacionado aos produtos, né? Então aqui a gente pode também vir em análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, que a gente vai inserir um gráfico de barras, né? Um gráfico de barras, e ele vem para cá, um grafiquinho de barras. Aqui, da mesma forma, o mesmo tipo de gráfico aqui para o valor, né? Além da quantidade, a gente tem o valor. Então, vamos aqui em análise da tabela, gráfico dinâmico, gráfico de barras. A gente já tem também um gráfico aqui com relação ao valor faturado de cada produto. Também com relação à informação da loja, a gente pode inserir aqui um gráfico dinâmico e aqui a gente pode usar colunas, né? Para variar um pouquinho, e essas colunas aí vão trazer informação do faturamento por loja, né? Então a gente já vai tendo mais informação para colocar no Dash, né? E por último aqui a nossa divisão do faturamento por método de pagamento, e aqui eu vou utilizar o nosso querido gráfico de pizza, o nosso gráfico de setor, né? E aqui é aquela questão, né? O gráfico de setores, o gráfico de pizza, tem que tomar bastante cuidado. A gente não pode utilizar quando a gente tem muitas categorias, né? Porque senão a informação fica difícil de visualizar. Aqui, como são 4 categorias apenas, dá para usar e ele também incrementa no layout do nosso dashboard, né? Vamos lá, quarto passo, né? Que seria a definição do layout do dashboard, né? O que é um dashboard? O dashboard nada mais é do que um painel ali para visualização rápida e simples da informação, né? O pessoal usa muito o exemplo do painel do carro, né? Que tem ali poucos elementos, mas muita informação ali, simples e rápida para a gente ver. Então, normalmente o dashboard ele vai estar em apenas uma página e ele vai trazer informações visuais ali para que a pessoa que está lendo ali o dashboard consiga verificar e perceber a informação do jeito mais simples e rápido possível, né? É aquela coisa, bateu o olho e já identificou, né? Então, assim, para a gente fazer um dashboard bacana, a gente precisa planejar uns elementos que vão estar ali, né? Então, a gente precisa definir o espaço da tela, né? Para colocar o dashboard, dependendo do tamanho da tela que você tem disponível, né? As cores, né? Então, qual que vai ser a cor de fundo, quais que vão ser as cores de títulos, cores dos destaques, né? Dos textos e tudo mais. A posição do título, a posição dos gráficos, quantos gráficos a gente vai colocar, informações destacadas, valores totais, faturados, esse tipo de coisa, né? Bom, aqui eu já tenho o nosso dashboard modelo, né? Com todo esse planejamento já feito, né? Então, eu já coloquei aqui todas os locais onde vão ficar as informações. E aí, assim, eu posso fazer um vídeo explicando o método para a criação desse tipo de layout aqui. E se você quiser, comenta aqui embaixo que a gente faz esse vídeo. Eu disponibilizei essa planilha aqui com um dashboard pronto, né? No link da descrição você vai ter acesso ao nosso portal, só cadastrar um e-mail, você vai receber a planilha para você baixar e utilizar da forma que preferir, completa com a base, tudo já prontinho para você. Inclusive, o link vai dar acesso ao portal e lá você tem acesso a outros conteúdos como esse aqui. Se te interessar, pode dar uma olhada que tem coisa bacana lá. Agora a gente vai para o último passo para a geração do dashboard, né? Mas calma, que ainda tem a dica bônus de uma análise super legal que vai ficar para o final depois do passo 5, né? Então vamos lá. Qual que é o passo 5? É agora simplesmente incluir as informações que a gente planejou no layout do dashboard, fazendo toda a formatação de estilo para que fique tudo harmonioso, né? A gente não vai colocar aqui gráficos padrão do Excel com aquelas cores padrões sem graça, né? Então, a gente precisa organizar isso direitinho, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser
essas informações aqui que eu separei, que seria o total faturado, né? O valor aqui da variação com relação ao ano anterior e o funcionário que gerou o maior valor de faturamento para o ano que a gente escolher, né? Esses ícones aqui são ícones do próprio Excel. A gente pode inserir eles aqui, ó, na parte de inserir ícones, né? E aqui tem vários ícones legais que a gente pode utilizar, né? E eu utilizei alguns aqui da abinha de negócios, né? Então a gente pode olhar aqui o cartão do funcionário, né? O gráfico aqui com relação à variação, né? E aqui tem um monte para você escolher e utilizar, eles são bem legais. Vamos então inserir aqui o nosso valor total de faturamento. A gente vai precisar então inserir uma caixa de texto. Eu vou colocar aqui e depois a gente inclui ela no local certinho. E eu vou linkar essa essa caixa de texto, colocando um igual aqui. Vou lá na nossa planilha, na nossa abinha de tabelas dinâmicas, e eu vou escolher o valor total faturado aqui na tabela que tem a segmentação de dados, né? Escolhi aqui, ele já vai puxar. Agora é só a gente fazer a formatação, né? O tamanho 18, eu já escolhi previamente. A cor, também uma cor que combine aqui com os títulos, né? Essa cor cinza. E a gente posiciona aqui no local onde a gente planejou, né? Da mesma forma, eu vou colocar aqui a informação para a gente colocar qual que é a variação do faturamento. Então, da mesma forma, igual, eu procuro aqui a informação da variação e a gente tem aqui a variação, temos que formatar da mesma forma, né? Vamos colocar aqui, selecionar aqui, a gente já coloca no tamanho 18, a mesma cor, em negrito também, para destacar. Vamos posicionar aqui, então já temos aqui o valor total e variação, né? Vamos agora para o nosso querido funcionário, que mais vendeu, né? Então, a gente pode posicionar aqui a caixa de texto e eu vou buscar a informação lá na abinha das dinâmicas, né? Então, a gente já ordenou aqui os funcionários e esse foi o que mais vendeu aqui no ano de 2024, foi o Carlos, né? Então, a gente coloca aqui igual. Eu vou formatar aqui da mesma forma, colocando aqui o tamanho, 18 e as cores respectivas, né? Posicionando aqui o Carlos. E por último, nessas informações aqui de cabeçalho, vamos dizer assim, né? A gente vai colocar o valor faturado, né? Então, eu vou selecionar também naquela mesma tabela o valor referente aqui ao vendedor que mais vendeu, foi o Carlos, né? A gente faz aqui toda a formatação, né? Vou colocar aqui no mesmo tamanho, em negrito, e tá aí o valor que o Carlos vendeu lá no ano de 2024, que é o que a gente está selecionado aqui, foi esse valor de 7.144.000, né? Agora, a gente vai incluir aqui a segmentação de dados, né? Então, nesse quadradinho, ou nesse espaço aqui, eu separei para a gente deixar aqui os botões da segmentação para a gente poder escolher qual ano a gente vai analisar, né? Então, a gente pode pegar aqui a nossa caixinha de botões da segmentação, copiar aqui para o nosso dashboard e ele vai trazer dessa forma. Aqui a gente vai precisar fazer algumas configurações, né? A gente pode vir aqui em configurações da segmentação de dados. Eu vou retirar o cabeçalho, vou manter aqui o crescente, eu vou ocultar os itens sem dados, né? Quando eu faço escolho essa opção de ocultar os itens sem dados, essas opções que não tem informação, elas somem, né? Vai ficar só realmente o que consta na base, né? Então tá aí, a gente tem aqui só o que a gente precisa com relação aos botões, né? Aqui dentro do menu segmentação, a gente pode colocar 3 colunas, né? Então, dessa forma aqui, a gente fica com a distribuição dos botões na horizontal, né? E não na vertical. Foi como eu planejei aqui para o espaço, né? Com relação à formatação, né? Já existem algumas formatações pré-definidas e a gente pode criar um novo, né? Para combinar com o nosso layout. Eu já deixei criado aqui e ele fica dessa forma, né? Com essa informação do fundo, a cor do fundo, né? Referente à cor que a gente escolheu e as cores dos botões, né? Então aqui a gente pode fazer
a seleção do ano, né? Então, veja que as informações aqui que a gente já colocou estão dinamizadas, porque elas foram buscadas lá nas tabelas dinâmicas, né? Agora a gente vai inserir aqui o nosso gráfico de linhas referente ao faturamento do mês, ao faturamento por mês, né? Então a gente pode vir aqui, vamos copiar e vamos colar aqui o nosso gráfico. E aí a gente vai fazer a formatação aqui passo a passo para ele ficar bem bacana e você aprender aí como fazer essa formatação também nos seus relatórios, nos seus dashes, né? Aqui a gente pode retirar ou contar os botões, né, de campo do gráfico para que esses botões sumam. Eu gosto, pessoalmente, de tirar esse título, né? O título já está aqui fora. Retirar também essas linhas de grade, né? Porque não são tão necessárias. E também aqui a legenda, né? Aqui dá para perceber que essa linha de tendência, que é a linha do faturamento mensal, ela está um pouco para cima, né? Seria legal se ela ficasse um pouco mais centralizada. Então a gente pode vir aqui nas opções da formatação do eixo, o eixo Y, né? E fazer uma alteração aqui no mínimo, né? A gente pode colocar aqui 4 milhões, porque aí a gente vai subir um pouco o mínimo do gráfico e ele vai ficar um pouco mais no meio, né? Se a gente olhar os outros anos, a gente não tem nenhum período que o valor é menor que 4 milhões, né? Então, fica interessante dessa forma, né? Aqui, também na formatação do eixo aqui, né? Do eixo Y, eu também já gosto de colocar as unidades de exibição como milhões, para que não fique esse número muito grande na hora que a gente for colocar o rótulo, né? Porque, na verdade, esses valores aqui eu também vou retirar, né? E aí a gente fica com o gráfico dessa forma. Vamos retirar aqui também, dentro da formatação na verdade, aqui na opção formatar área do gráfico, né? A gente vai retirar o preenchimento, para que ele fique transparente, e vamos retirar a borda também, para que não fique essa borda insuportável aqui, essa borda feia. Vamos formatar aqui também a legenda aqui dos meses, né? Vamos colocar aqui no tamanho 16 e a cor vai ser a verde água, né? Que é a cor que a gente escolheu aqui para essa informação. Vamos também fazer aqui a formatação da linha, né? Referente ao gráfico. Vamos aqui na opção de design, vamos escolher aqui adicionar elemento e nós vamos adicionar um rótulo de dados acima para que a gente tenha a informação de cada valor em cada linha. E aqui a gente faz também a formatação, né? Aqui vamos colocar no tamanho 16 também. E a cor também vai ser a verde água e a gente vai colocar em negrito aqui também. E veja que ele já trouxe um número aqui referente ao faturamento mensal em milhões, né? Para não vir aquele número grande, ele já vem o número reduzido, né? Vamos alterar aqui a cor também do gráfico, né? A gente pode vir aqui na linha, vai ser uma linha sólida e a cor vai ser exatamente esse verde. O marcador também, né? A gente pode inserir o marcador, né? Eu gosto de inserir essa bolinha para marcar o gráfico e a gente vai colocar na mesma cor, né? Na mesma cor verde do gráfico. Então ele fica dessa forma. Então aqui falta somente uma última opção que é bem interessante também, que é dentro aqui da formatação da série de dados, que é essa linha suavizada. Então veja que o gráfico ele fica com essa linha suavizada e fica mais interessante, fica mais bonito, né? Fica mais harmonioso, fica mais suave de fato, né? Beleza, vamos então aqui agora para o nosso número de produtos vendidos, ou seja, número de vendas por produto. Da mesma forma, a gente vai copiar aqui a informação, né, da quantidade de produtos vendidos, que é esse segundo gráfico. Vamos colar aqui no nosso dashboard, certo? E vamos formatar ele aqui da melhor forma possível. Aqui, então, vamos retirar os botões, retirar este total, retirar a legenda, retirar as linhas de grade. E aqui eu já vou fazer algumas mudanças, né? Aqui dá para ver que ele está trazendo
o produto com o menor número de vendas primeiro. Na verdade, eu gostaria que fosse ao contrário. Então, aqui, dentro das opções de formatação de eixo, a gente pode selecionar a opção categorias em ordem inversa, que aí ele vai trazer o pessoal que vendeu mais primeiro, né? Então, a gente pode apagar aqui esse eixo também. A gente pode também aqui já formatar o preenchimento, retirar linha, retirar preenchimento e borda. Aqui já vamos selecionar a nossa cor de legenda, né? Que vai ficar aqui da mesma forma que no gráfico anterior, aqui dessa forma. Com relação aqui às barras, né? Eu já gosto de colocar também a largura de espaçamento em 50, que ela fica mais grossa, né? E mais próximas umas das outras. Vamos mudar a cor dela aqui também. Vamos colocar esse verdinho. Para a borda também a mesma cor, né? Ele vai combinar já com o gráfico de cima, né? Então, veja que tem uma certa harmonia aqui nas cores que a gente escolheu, né? Vamos também aqui, neste gráfico, escolher aqui na análise de gráfico dinâmico, na verdade aqui na aba Design, nós vamos escolher rótulos de dados. Então, vamos inserir aqui os valores referentes às quantidades, né? Então, a gente também vai formatar da mesma forma que ali no gráfico de cima, né? Vamos colocar aqui no tamanho 16, né? E aqui a gente, então, finaliza o nosso primeiro gráfico, né? Aqui, tanto para o faturamento por produto, né? Quanto faturamento por loja, né? A gente tem basicamente os mesmos passos. Então, eu vou fazer aqui, vou dar uma acelerada para a gente ir para os próximos gráficos. Já finalizamos aqui os 3 gráficos, né? Que são parecidos, né? De barras e colunas. E a gente pode vir então para o gráfico de método de pagamento, né? Então, da mesma forma, vamos copiar e colar. Alocar aqui da melhor forma o gráfico. Retirar os botões, retirar a legenda e retirar aqui o campo de total. Aqui a gente pode formatar a área do gráfico, retirar o preenchimento e a borda, e a gente vai ter o gráfico dessa forma. Aqui eu gosto de inserir o rótulo de dados, né? O rótulo de dados aqui com o texto explicativo de dados, né? Que vai me falar qual que é a categoria e o percentual dela, né? Com relação às cores, né? A gente pode, nessa opção aqui do pincel, que são os estilos de gráfico, a gente pode escolher uma nova paleta de cores, né? Eu vou escolher essa verdinha aqui, que combina com o tema que a gente escolheu aqui, mas a gente poderia também colocar uma cor para cada, separadamente, escolher, criar uma paleta de cores, tudo isso é possível, né? Vamos então para a dica bônus, que seria justamente preencher esse local vago aqui do nosso dashboard, né? Que está aqui já escrito como meta de faturamento. Então, por um acaso, se a sua empresa, se o seu departamento tiver uma meta para algum número, para algum indicador, você pode utilizar esse tipo de gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse tipo de análise fica bem interessante. Então, vamos aqui nas dinâmicas. Eu vou pegar o nosso faturamento. Vou colar aqui a tabela dinâmica aqui no fim, aqui ao fim das tabelas. E eu vou inserir aqui as metas de faturamento, né? Então, imagino que para 2022, 2023 e 2024, a gente tivesse metas de faturamento. Imagino que para 2022 a meta fosse de 80 milhões de reais para essa empresa, 85 milhões para 2023 e para 2024 uma meta de 90 milhões de reais. A gente, com essa informação aqui, a gente pode trazer para a dinâmica que é ao lado, né? Utilizando também o PROC-V, da mesma forma que a gente fez com a variação, a gente pode fazer dessa forma aqui, para trazer o valor da meta. E
a gente pode calcular o percentual de atingimento dessa meta, né? Então, seria o valor total faturado sobre a meta, né? Então, a gente tem aqui um percentual de atingimento. Então, vamos colocar aqui como percentual. Para esse ano aqui, como exemplo, que é 2024, teria aqui 69,53% de conclusão da meta, né? No gráfico que a gente vai fazer, eu vou colocar aqui o valor complementar para o 100%, né? Então, eu vou colocar aqui 100% menos o valor do percentual de atingimento da meta. E vou selecionar esses dois campos e vou incluir um outro gráfico de setor. Mas esse ele vai ser um pouco diferente. Vamos aqui em inserir um gráfico aqui de setor. Ele não é um gráfico dinâmico, né? Mas é um gráfico de setor. E a gente vai fazer a formatação dele aqui. Então, vamos copiar, colar aqui no nosso modelo. Ele está trazendo já a informação que a gente queria, né, do percentual de meta. Fazer a formatação aqui, retirar a legenda. Eu já vou retirar aqui o preenchimento e a borda, né? Já vamos fazer o seguinte, o valor em azul aqui é o valor de quanto a gente já cumpriu da meta e o em vermelho seria o que falta. Então, aqui essa parte em vermelho, eu vou formatar, retirando aqui o preenchimento, né? Então, tirando o preenchimento e a borda, ele fica esse espaço vazio indicando o que falta para completar o 100%. Então, por isso que é bem interessante esse gráfico aqui, né? Com relação ao que a gente já completou, né? A gente pode colocar a nossa cor padrão aqui que a gente está utilizando, que é o verde, né? E a gente pode, inclusive, colocar essa cor também na borda, né? E agora a gente vai incluir uma caixa de texto e inserir caixa de texto. Vamos colocar ela aqui e a gente vai buscar qual que é o percentual de meta que a gente já atingiu. Seria aqui no caso 69,53. Vamos colocar aqui essa cor bacana aqui também, um tamanho um pouco maior. E aqui a gente pode colocar exatamente aqui no meio, né? Então a gente tem aqui o percentual da meta atingida. Então se a gente selecionar aqui 2022, o percentual foi 95,13%. Para 2023, 90%. E 2024, 69,53%. Finalizamos aqui o dashboard e a gente pode dar uma olhada aqui nele formatadinho aqui em tela inteira, né, com todas as opções, todos os gráficos. A gente pode escolher aqui o ano, todos os gráficos vão alterar, pode fazer uma análise, verificar as informações que mudaram de ano a ano, mês a mês, o produto, loja, método de pagamento, né? Com a variação do faturamento do ano anterior. Então, é bem legal e interessante, né? Então, agora você já consegue criar dashboards interativos no Excel utilizando tabelas dinâmicas e segmentação de dados, né? E aí, se você chegou até aqui, vou te pedir para te deixar o like se você gostou e comentar aqui qual a parte do passo a passo foi mais útil para você.